falado aqui no livro que eu vou ler, 1 Samuel. Confesso aos irmãos que fiquei nervoso, eu fiquei, Jesus, misericórdia, sabe, eu fiquei, irmão, só Jesus. Falei, Senhor, meu Pai, eu nunca fiquei assim, sabe, eu nunca fiquei assim. Aí comecei a ver os irmãos falar, eu falei, Jesus, aqui parece até escola de profeta, meu Pai, misericórdia, cada um fala melhor do que o outro. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Mas aí, o pastor Roberto chegou e falou, fica à vontade, fica tranquilo. Eu não vou falar nada além do que a Bíblia manda, porque eu sei que tem pessoas aqui que querem ouvir. Vocês vão ouvir o que a Bíblia tem a falar. Glória a Deus! Eu não vou falar de mim, eu não vou falar da vida do pastor Roberto, eu vou falar de Jesus. Glória! Glória a Deus. Jesus! Louvado seja Deus. Vamos nós aqui, então, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós temos aí denominado hoje o culto da família. Amém. Culto da família. Glória! Nome bonito, família. É um nome que está sendo trocado. Está sendo trocado esse nome. Não o nome de família, mas a família. O nome continua família, mas a família está sendo trocada. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, diz o seguinte: houve um homem de Ramataim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, irmãos. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos dele, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, e dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Penina, irmão, ele dava porção dupla. Por que ele dava porção dupla? Porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Eu vou parar aqui no versículo 6 e quero falar, se o culto é sobre família, já de antemão eu quero deixar bem claro para os irmãos que esse homem ele subia de ano em ano a uma cidade no território de Efraim, primeiro santuário onde foi depositado a Arca da Aliança, na época dos juízes. Foi dali, após atravessar o Rio Jordão, que os israelitas edificaram o tabernáculo. Portanto, Josué havia escolhido o lugar como centro de reunião e de culto. Permaneceu naquele lugar até o tempo dos juízes. Isso é mais para os irmãos, aleluia, porque de ano em ano eles desciam e adorar o Senhor naquele lugar. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer com isso em relação à família? Este homem tinha duas mulheres. Podemos dizer assim, uma família, para a época, que se podia ter duas mulheres, era normal. Ele tinha duas mulheres, uma chamada Penina e a outra chamada Ana. A Ana, ela tinha um problema difícil de ser resolvido. Um problema que para a medicina
quando se está fechada a madre, não tem como resolver o problema. Louvado seja Deus. Mas essa mulher, ela tinha fé. Essa mulher, ela tinha fé, irmãos, que Deus iria solucionar o seu problema. Mas ela tinha também uma opositora. Podemos assim dizer, ela tinha uma mulher que ria dela sempre. Por quê? Porque ela tinha filhos. E a Ana não tinha. Irmão, no seio da família acontecem muitas coisas. Coisas que só quem sabe é que vive dentro de 4 paredes. Às vezes você vem para a igreja adorar o Senhor, prestar um sacrifício ao Senhor, não de ano em ano, mas nos dias de culto. O pastor não sabe como é que você está, mulher. O pastor não sabe o que é que você está passando. Mas você, como é uma adoradora, você não deixa o teu semblante cair. Porque o semblante alegre, ele aformoseia o rosto. Um coração triste deforma o rosto. Você olha para a pessoa, ela está rindo, geralmente a gente fala, está com dinheiro. Não, é porque o seu coração está alegre. Quando você olha para a pessoa, que a pessoa está com o rosto meio caído, o que foi? Né? Quando você tem uma intimidade, o que foi? O que está acontecendo? Não, aí a pessoa vai e abre o coração e conta o problema. Né? E Ana, ela vivia essa amargura no seio da sua família. Mas ela tinha o apoio do seu esposo. Aquele homem que a amava, louvado seja Deus. Quando você tem o apoio da sua esposa, é mais fácil você servir a Jesus, porque estão os dois caminhando. E quando você não tem, é só você. Aí você tem que chegar em casa antes do esposo chegar, para preparar a janta, né, ou esquentar, porque ele não é crente. É um problema. Não um problema de Ana, mas não deixa de ser um problema, irmãos. Mas você está sempre orando igual Ana, não para ter um filho, mas para Deus converter o coração do teu esposo. Louvado seja Deus. Agora você imagina que situação de Ana, aleluia, dentro da sua própria casa, sendo afrontada por uma mulher, aleluia, que também fazia parte do seu esposo. Então, provavelmente, quem dominava ali era Penina, porque ela tinha mais tempo com o esposo e tinha mais filho. Irmão, não é fácil, irmão. Muitas das vezes vem luta sobre nós, irmão. Se nós não estivermos em oração, irmão, a gente capota. Porque a oração, ela é a chave. A oração é que te sustenta. Agora você imagina se Ana não orasse. Como que Deus ia dar a vitória para Ana? Hoje, já não se ora mais. Não se ora, a não ser aqui na igreja. Filipenses fala o seguinte: orar sem cessar. Aonde você estiver, vocês têm que estar na ligação. Foi falado aqui sobre o Espírito Santo descer, dominar. Aleluia. Foi falado sobre o deserto. Foi falado sobre os 5 pães, os 2 peixinhos. Esse é o mistério, é você ouvir, captar, receber, guardar no seu coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aquela mulher, em uma daquelas ida até Siló, para sacrificar ao Senhor, aquela mulher, ela começou a orar, mas ela orava chorando e batendo, né, os lábios. E aquele homem, aquele sacerdote olhou para aquela mulher e falou: mulher, julgando ele, ela está bêbada, alcoolizada.
Aleluia! E quando ele falou, por que tu estás embriagada? Ela falou, não estou embriagada. Eu estou me derramando na presença do Senhor por uma causa. Você quer vitória? Irmão, ora. Você quer vitória? Não deixe de orar, permaneça firme no teu propósito. Louvado seja Deus. Porque nós temos hoje, irmãos, se existe uma coisa que o diabo tenta derrubar, é a família, é o chefe da família, ainda mais quando ele é crente. O diabo está lutando de uma forma em relação à família, que muitas das vezes você não tem noção. Aleluia! Mas também existe problema na família, irmão, que é causado por coisas simples. Uma vez eu fui no encontro de casal e lá o irmão que estava dando a palestra, ele falou que recebeu no gabinete lá no consultório dele lá, um casal que queria se separar. Por que ele queria se separar? A moça falou o seguinte, a mulher falou que queria se separar, que não aguentava mais o esposo, não suportava mais o esposo. Mas por quê? Porque toda vez que ele vai escovar os dentes, ele pega a pasta, bota na escova, mas ele aperta a pasta e deixa a pasta lá. Quando aperta, a pasta fica toda encolhida. Aí ela vai, ajeita a pasta. No dia seguinte a mesma coisa. Ou se escovar os dentes várias vezes. E ela já não aguentava mais, queria se separar. O pivô, a pasta de dente. Mas não era a pasta de dente o pivô. O esposo, ele tem que entender a esposa. Irmão, eu sou casado, minha esposa está aí, eu procuro entender ela o máximo. Para quê? Para que nós possamos viver bem. Se ela não gosta de algo, eu tenho que respeitar. Se eu não gosto de algo, ela tem que respeitar. Sabe quantos anos esse casamento vai durar? Pelo menos o meu, pastor Roberto. Vai durar muitos anos. Muitos anos, irmãos. Mas hoje, se briga por qualquer coisa. Os irmãos viram aí na estatística, depois desse confinamento aí, por causa da pandemia, quantos casais se separaram, quantos homens mataram as mulheres, quantas crianças espancadas, porque não tem Jesus. Mas mesmo quem diz ter Jesus, está passando pelo mesmo processo. Mas por quê? Falta de oração, falta de comunhão com Deus. Irmão, eu digo uma coisa para os irmãos: se você tiver, que foi falado aqui, fé, comunhão com Deus e uma vida de oração, não se preocupa, irmão. Deus cuida de você, foi falado aqui. Deus cuida de você, Deus cuida da tua família. Aleluia. Aleluia. Mas se não houver uma vida de oração, irmãos, corre o risco de sucumbir. Você entendeu? Ana, ela passou, o processo da Ana era o filho, aleluia, mas não deixava de ser um problema, para ela era um problema grave, mesmo tendo o apoio do esposo, que quando dava porção para a esposa Penina, dava para a filha, para a filha e para os filhos, ele dava a melhor porção para ela, dava porção dobrada. Mas que adianta você ganhar porção dobrada se tu não tem aquilo que você quer? Era difícil para ela. Mas chegou a hora. E sabe quando Ana recebeu a vitória? Quando ela se dispôs. Ela falou: Senhor, se tu me der um filho, eu vou te dar para ti. Aí você fala assim: Senhor, se tu me der um emprego,
vou para os cultos. Eu vou para os cultos, os dias de culto. Aí o Senhor vai te dar um emprego. Ele sabe que você não vai. Ele sabe. Mas você pediu com fé. Ele vai te dar, ele te dá. Aí some da igreja. Some da igreja. Ah, Senhor, se tu me der um carro, eu vou passar, né? Eu tenho 3 filhos, eu vou, a minha esposa, a minha família, eu vou agora para os cultos, direto. Aí quando dá, que bate aquele sol forte, pastor Roberto, olha, cadê o fulano? Fulano ganhou um carro, Deus deu um carro para ele está fazendo outras coisas. Não é que você tem que ficar enfurnado na igreja, de segunda a segunda, mas quando se fala, abre a boca para votar o Senhor, se votares, procure pagar o seu voto, porque senão você vai estar fazendo voto de tolo, diz a palavra de Deus. Então tudo que você falar, irmãos, tem um anjo anotando, ele está anotando. Aleluia. Quando Ana falou, o anjo anotou. E quando o anjo anotou, a bênção chegou. Glória a Jesus. Irmão, meu jeito de pregar é esse mesmo, tá, pastor Roberto? Eu falei para o Júlio, eu não sou pregador também não. Não sou. Sou servo de Deus. Mas eu não sou daquele que gosta de gritar. Não. Esse é o meu jeito. Aleluia. E a vitória chegou. E o que Ana fez? Ela cumpriu o voto. Ela cumpriu. E Samuel, depois que ele quando ele chegou aos seus 12 anos, ele se revoltou, falou, eu não quero ficar nesse lugar não, porque isso aqui parece mais um convento, eu vou curtir minha vida, eu sou um garoto novo, eu vou jogar minha bola, eu vou ficar no meu zap. Irmão, Samuel também estava na mesma sintonia que a mãe dele. Tudo que Deus quis fazer na vida de Samuel, Deus fez. A família de Ana, aleluia, se tornou ela o esposo, tá? E o Samuel se tornou uma família feliz. Aleluia. Aquele karma, aquela situação que ela vivia com Penina, acabou depois que o Samuel nasceu. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que Deus, Ele tem algo para nós. Eu tenho meus problemas, irmãos. Tenho meus problemas. Mas eu sentadinho ali, ligado nos louvores, na palavra, falei, Senhor, muito obrigado. Não se preocupes com o dia de amanhã. Não se preocupes, que Deus cuida de você. Foi o que foi falado aqui. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Muitas das vezes você vem para dar, irmão, você recebe. Foi o que aconteceu comigo, eu recebi. Glória a Deus. Aleluia. Antes de sair de casa, eu estava ouvindo um louvor também. O louvor começou a tocar e eu falei, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Aleluia. E mais abaixo, irmão, vem outra família, no mesmo capítulo. Vem outra família, a família de Eli. Aí já é mais complicado, né, irmãos? Aí já é mais complicado porque era uma família onde o pai não tinha controle. O pai não tinha controle, mas ele ouvia o que seus filhos falavam. Mas ele não tinha controle. O chefe de família, irmão, não é que ele tem que pisar a mulher. Não, porque a mulher saiu da sua costela. Agora, Adão falou assim, é varoa, osso do meu osso, carne da minha carne. Agora é a varoa que vai andar junto comigo, lado a lado. Eu tenho prazer de andar abraçado com a minha esposa. Eu tenho prazer, irmão, sabia? Eu tenho. Eu, manjo. Eu tenho prazer. E deve na cinturinha dela aqui assim, bom, minha filha. Vamos, ainda mais quando vai subir uma escadinha que tem lá em casa, eu pego na cinturinha dela, ajusto, tal. Porque eu tenho prazer, irmãos. Agora tem irmãos que não tem prazer de andar com a sua esposa. Não sei se vocês vão já prestar atenção. Isso acontece muito no crente pentecostal. A mulher vai na frente, não ele na frente, a mulher atrás puxando os filhos, né? Mas antes de casar é uma coisa só, né? Namoro, aquela coisa. Depois que casa, parece que
Ué, perdeu o prazer? Né? Depois que formou família, perdeu o prazer? Não, irmão. Ainda mais quando nós estamos na presença do Senhor. E aqueles, falando da família de Eli, a Ana recebeu a sua bênção. Cumpriu o seu voto. Samuel ficou lá, crescendo na presença do Senhor. Aquela família foi abençoada. Se tornou profeta, né? Sacerdote. Aleluia. Agora vem quem? A família de Eli. Agora eu pergunto para a igreja. Será que Eli não tinha, assim, em sua mente, ele não falava, como eu queria que meus filhos fossem igual Samuel? Porque ele foi um pai para Samuel, ele criou Samuel. Ele ensinou os caminhos, aleluia, do Senhor a Samuel. E por que os filhos dele não aprenderam também? Porque existe aquele que quer ter um compromisso com Deus, e existe aqueles que estão na igreja, mas não tem compromisso com Deus. Você entendeu? Glória a Deus. Mas como que é isso? Ter compromisso e não ter? Pelos frutos, irmão, se conhece a árvore. Olha, irmãos, o pastor fala assim, irmãos, domingo vai ter evangelismo. Eu quero toda a igreja aqui. Se toda a igreja estiver aqui, salvo aqueles que têm um compromisso, né? Que não pode deixar, né? Faltar no compromisso. Ele olha a igreja em peso aqui. Glória a Jesus, tem compromisso com Deus. Irmãos, agora essa aqui vai ter oração. 15 dias. Oração. Nos primeiros 3 dias, primeira semana, se aparece os irmãos lá, depois some todo mundo. O compromisso com Deus. Samuel não. Samuel estava sempre na presença do Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque lá na igreja no congrego é assim também, irmãos. Irmão, quando fala em oração, Jesus, o pastor fica lá orando ele, mas meia dúzia lá. Meia dúzia não, meia dúzia é muito. Até o ministério some. Por quê? Porque oração é aquilo que o diabo sabe. Se você for de oração, irmão, você pode expulsar ele a hora que você apontou ali, você expulsa em nome de Jesus, porque você está na ligação com Deus. Se você não orar, você não tem contato com Deus. Por quê? Como é que Deus vai saber o que você quer? Claro que Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Falar como? Em oração, joelho dobrado. E o maligno sabe, se você dobrar o joelho, você vai receber vitória. Glória a Deus. Aleluia. Os filhos de Eli, irmão, eles eram sacerdotes por causa do pai. Não tinham chamado, pastor Roberto. Eles não tinham chamado, não. Quem tinha um chamado era Samuel. Mas eles eram sacerdotes também. Já viu? Filho de pastor é pastor? Se não tiver o chamado, irmão, não adianta. Então aquela família ali estava meio embaraçada, irmão, a ponto de Deus usar os profetas e falar que Deus não estava se agradando. Aleluia. Os rapazes tinham relação com as mulheres na tenda, na porta da tenda da congregação. Eles metiam o garfo de 3 dentes na panela, que mesmo sendo sacerdote, ele não poderia. Eles metiam o garfo ali e tiravam. Quando não se tem compromisso com Deus, irmão, não existe temor de Deus. O temor de Deus, sabe o que é o temor de Deus? Irmãos, eu, como trabalho em oficina, na minha época eu sempre fui crente, irmão, sempre fui crente. Aceitei Jesus aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, estou com 53 anos. Irmãos, nunca me desviei. Mas, trabalhava em oficina, tanque de gasolina, o Júlio, que trabalhou em oficina, ele sabe. Tanque, carro, chegava na oficina com gasolina, ele saía vazio. Por quê? Porque eu, como servo de Deus, não só eu, mas também outras pessoas, tirava a gasolina para botar no carro para poder ir almoçar.
como servo de Deus. Jovem. Aí eu digo para a igreja e pergunto, eu tinha o temor de Deus? Não tinha o temor de Deus. Porque se eu tivesse o temor de Deus, eu teria que agir diferente. Aí chegando à idade adulta, hoje, tem muitos clientes que falam assim, tem ponteiro, eu fico até mal com isso, sabe, irmão? Tem gasolina, o ponteiro está no meio, o tanque está cheio. Ô irmão, está falando aquilo, por que ele está falando? Porque da forma que eu agia lá quando jovem, hoje não, outras pessoas da mesma forma. Tem isso aqui, eu falei, não se preocupe. Não se preocupe que do jeito que está o tanque do seu o ponteiro, ele vai sair. Aleluia. Mas por quê? Porque hoje eu me converti, irmão. Eu me converti. Pode ter o que tiver dentro do carro, não é meu. Não é meu. Glória a Deus. Isso se chama temor a Deus, irmão. Quando você age dessa forma, Deus, Ele faz assim, Ele fala muito bem, muito bem. E quando você age dessa forma, quem é que olha para Deus? É o maligno. Mas aí, irmão Roberto, você nunca teve, a sua mãe nunca falou para você que não era para fazer essa coisa? Falavam para mim. Mas, irmão, o jovem, quando ele mesmo na igreja, ele tem que ter uma comunhão com Deus, irmão. Porque se ele não tiver uma comunhão com Deus, ele está na igreja, mas ele está igual aos filhos de Eli. Você entendeu? E Deus, Ele também usa os jovens. Usou Daniel. Segundo os historiadores, Daniel tinha 12 anos quando foi levado de Judá para a Babilônia. Tinha 12 anos, ele e seus amigos. E chegou lá e ele fez a diferença. Samuel fez a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Concluindo o que eu estava falando antes em relação à oficina, irmãos, hoje, graças a Deus, hoje que eu digo, muitos anos atrás, né, irmãos? Eu aprendi uma coisa, dentro da palavra de Deus, o que é meu é meu. O que não é meu não me pertence. Aleluia. Eu passei por uma igreja, estou falando isso aqui para os irmãos terem mais ou menos como que Deus quer que nós se comportamos na presença dele. Eu passei por uma igreja onde se contava muito dinheiro, tinha muito dinheiro. Era muito dinheiro, irmão. A mesa para contar o dinheiro é mais ou menos como daqui naquele jovem lá. Muito dinheiro. O irmão de cima do púlpito, ele falava assim, você. Sobe para a tesouraria para contar dinheiro. Por que ele fazia isso? Uma vez ele falou, porque vocês são de confiança. Mas não tem tanta gente aqui, eu não posso confiar em todo mundo. Irmão, aquilo para mim foi uma benção, sabe? Eu fiquei tão feliz com aquilo, em saber que alguém olha para você e vê algo diferente. Louvado seja Deus. Irmãos, e aqueles dois jovens, tidos como sacerdote, eles estavam dando um mau exemplo, um mau testemunho. E o seu pai, como chefe da casa, chefe da família, ele tinha que fazer, a Bíblia não relata que ele tinha medo, mas eles não cobravam do filho uma posição, uma postura de sacerdote. Mas, irmão, tu não foi chamado, como é que tu vai tomar uma postura, irmão Roberto? Como é que tu vai tomar uma postura se tu não foi chamado? Nós estamos estudando na escola dominical sobre os dons ministeriais. Pastor, sobre os dons. Esse domingo passou foi sobre o pastor, ser pastor, que é uma bênção, irmão. É muito bom ser pastor. É muito bom, não sofre, não passa frio, não é caluniado. Eu creio que aqui a igreja aqui todas falam bem do pastor Roberto, né? Todo mundo aqui fala bem, né? Todo mundo, né? Porque realmente o pastor, ninguém fala mal do pastor, sabe? Ninguém fala mal do pastor. Não, ninguém fala mal. É o que mais sofre, irmãos. Sabe por quê? Porque foi chamado.
Se tu não foi chamado, fica tranquilo, tu vai levar a obra de Deus oba-oba. Mas se tu foi chamado, tu vai sofrer. Tu vai sofrer, irmão. Aleluia. Mas aqueles dois rapazes não foram chamados. Então ele não sofria, ao contrário, eles eram carneiros. Ao ponto, irmão, aleluia, adiantando, daqueles jovens irem para a guerra, porque a arca foi levada para a guerra, mas Deus falou que ia pegar eles, tá? Deus falou que ia pegar eles. Irmão, cuidado, hein? Cuidado, procura andar, irmão, na presença do Senhor, para Deus não te matar, irmão. Porque Deus mata, hein? Para não te perder, Ele te mata. E Deus falou que ia matar eles. Irmão, misericórdia, irmão. Eu oro, peço que Deus, se Ele tiver que falar comigo, Ele vai falar assim: Roberval, eu vou te abençoar. Roberval, eu vou te levantar. Roberval, eu vou te encorajar, eu vou te... Sabe, mas nunca cair na mão de Deus, porque a horrenda coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Ele falou para Paulo o seguinte: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Irmão, quase que Paulo morria. Não morreu, sabe por quê? Porque ele era vaso escolhido. Deus tinha uma obra na vida dele. Ele tinha chamado. Se ele não tivesse chamado, tinha morrido. Irmão, tudo é Deus no negócio, irmão. Quando Deus, aquela guerra, Deus foi armada por Deus. Ah, não, foi Deus que armou. Ah, irmão, olha, eu estava indo assim, eu estava passando por uma luta, irmão, mas eu estava faltando isso, e de repente apareceu. Eu estava com necessidade disso, de repente a necessidade foi suprida, porque você estava em oração. E Deus, Ele está vendo. Salmo 139 fala que Deus, Ele conhece o teu andar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o teu deitar. Irmão, não pensa que você está escondido, Deus, Ele está te vendo. Glória a Jesus. Mas se Deus está me vendo, tem que andar na posição. Claro, irmão, que nós somos pecadores, né, pastor Roberto? Nós somos pecadores. Mas não é porque que nós somos pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Praticamente, o pecado na vida do crente, ele pode ser até um acidente. Porque aquele que peca, ele recobra o sentido, ou seja, ele reconhece que pecou e ele pede perdão a Deus. Aleluia. E aquele que não tem compromisso com Deus, ele peca e vai pecando, aleluia. Falando sobre a família daquele homem, daquele sacerdote Eli, irmão, aquela guerra, Deus armou aquela guerra, a arca foi lá para o campo, e quando chegou lá, irmão, a guerra começou. Irmão, perderam a arca, a presença de Deus. A pior coisa que eles perderam foi a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. Além da arca ser levada, os dois filhos do sacerdote Eli foram mortos. Mas por quê? Porque Deus falou, e quando Deus fala, Ele cumpre. Ah, irmão, Deus falou que usou um vaso, falou que ia me dar vitória, tal, e a vitória não chegou até agora. Bom, eu ouvi aqui em cima que tudo é no tempo de Deus. Foi o que eu ouvi aqui. Aleluia. Então, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Quando Deus fala, Ele cumpre. O que Deus falou, se cumpriu. Irmão, aquela família que era constituída do pai e os dois filhos, praticamente acabou. Praticamente não acabou. Porque quando o mensageiro veio trazer a mensagem de que a arca foi levada e que os dois filhos do sacerdote Eli foram mortos, irmão, a sua nora, na mesma hora, deu à luz.
e ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Irmão, Deus falou que ia ferir a casa de Eli. Irmão, eu quero que o Senhor, para isso eu tenho que fazer por onde? Que o Senhor fale, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família. Mas para isso, irmão, eu tenho que estar na posição. Glória a Jesus. Mas, irmão, eu estou comendo, estou bebendo, eu deito, eu levanto, aleluia, eu vou para o meu trabalho, eu volto, e não acontece nada. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque um ano para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, para finalizar esta mensagem, Deus, Ele quer que você não se esqueça de que Ele é aquele que vela por você. Deus é aquele que vela pela tua família e que você tem que estar sempre orando pela tua família. Ora pela tua família. Não esqueça, aleluia, que muitas das vezes, irmão, o problema da vida, eles são tantos que às vezes a gente esquece até de orar. Mas não podemos deixar vacilar, porque Ele não dorme. Ele está aí para destruir. Ele está aí para mudar as coisas. Falar que família, aleluia, é 2 homens, é 2 mulheres. E Deus criou Adão, depois tirou Eva da costela de Adão e formou um casal. Eles costumam dizer que Deus criou Adão e Ivo, né? É Adão e Eva, né? Não Adão e Ivo. As pessoas que falam por aí. Mas enfim, o que Deus criou, o diabo ele quer torcer. E parece que as pessoas, a sociedade, elas estão aceitando dessa forma. Uma família diferente. Porque quando se morre alguém que está nessa situação, o clamor em relação àquela pessoa, aqueles 2, nossa, né? É uma coisa extraordinária. Claro que nós, como servos de Deus, sabemos que está errado, mas a sociedade entende que é certo. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento, eles não têm aquilo que nós temos chamado de Espírito Santo, aquilo que abre a tua mente, aleluia, para que você venha entender o que é errado, o que é certo, o que é errado. Eu tenho o Espírito Santo, você tem. Mas eles não têm, então eles vão pecando, para ele é normal. A família ser destruída é normal, não é normal. Deus, ele quer ver o homem e a mulher feliz. Ele quer ver a jovem, o jovem feliz. Aleluia. Então assim eu finalizo, irmão, a minha palavra dizendo: não deixe de orar. Não deixe de orar. Porque o dia que você deixar de orar, a tua vida ela pode progredir materialmente, mas espiritualmente não vai progredir. A oração é a comunicação do homem com Deus. É um meio de você se comunicar com Ele. Então ore pela sua família. Entrega os teus filhos na mão do Senhor. E que Deus assim abençoe a igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, fico feliz, fico grato pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.